Olá, amigos do canal Academia Olímpia, tudo bem, pessoal? Gente, momentos preocupantes aí, né? E a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que debater sobre esse assunto com a mente aberta, né? Buscar o máximo de informação, que o assunto realmente é muito, muito sério. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és, né? Por isso que eu comecei com essa foto aqui do excelentíssimo Caetano Veloso, com a mais excelentíssima ainda, nossa ministra, Carmen Lúcia. Eu acho que sobre essa e as suas intenções não cabem comentários, né? O Brasil já viu de que lado ela está. Decididamente não é do lado do povo, infelizmente. Mas, gente, então assim, ó, esse movimento que está sendo feito agora, encabeçado pelo Caetano Veloso, ele é extremamente preocupante por causa que ele é uma celebridade, ainda visto como uma celebridade, ele é um formador de opinião e tem muita gente comprando essa ideia. Esse show que eles fizeram na Esplanada lá, né, com esse falso título que eles estão usando aí, erguendo a bandeira da defesa ambiental, né? Ou seja, é tudo muito bonito, convence muito as pessoas que não estão a par do assunto. Então, na verdade, eles estão usando aquelas premissas falsas que a gente já falou várias vezes no programa, aqui nos nossos vídeos. E de onde é que a gente tira essas informações para trazer essas alegações para as pessoas? Pessoal, a gente fala muito no Ricardo Felício, a gente fala muito no Luiz Carlos Molion, né? Por isso que quando eu fiz aquela parodiazinha em cima da letra do Caetano, do Leãozinho, do último vídeo, que é para ver se as pessoas se antenam e resolvem pesquisar, mas quantos que viram aquilo ali, né, na parte da trollagem ambiental que fala, quantos foram lá ver o que tem a dizer o Ricardo Felício, o Luiz Carlos Molion, e eu estou dando só 2 exemplos. Tem também no canal da ISA Institute, que eu falo bastante aqui. Cara, tem umas 8 horas de programação lá, que ela entrevista um cientista, um outro, e que também fala muito sobre muita coisa aí que está em desacordo com a realidade que é anunciado pela mídia tradicional. E as pessoas comprando essa ideia. Então, quando tu vê esse movimento, quando tu vê pessoas que nem de muita expressão, que nem Seu Jorge, que nem Nando Reis, o próprio Caetano Veloso, e eles fazendo aquele show. Primeiro, pessoas, pensem. Imaginem na verba que foi utilizada para movimentar, né, para organizar aquele evento do tamanho que vocês estão vendo aí. Né? Olha, envolve instalação de banheiros químicos, envolve uma grande estrutura de som. Isso aí, para as pessoas saberem que ia ter esse evento, houve muita questão de propaganda, né, de divulgação. Tudo isso é muita grana. Um evento desses envolve muita grana. Quem é que está por trás de tudo isso? Né? Então o título, vamos defender o globo, vamos defender o nosso planeta. Já começa tudo errado quando eles botam, né, aquela bola gigante ali dizendo que é representando o planeta. Já é a mentira número 1. Né? Os mais atentos, os que pesquisaram a fundo essa história, já chegaram à conclusão de que essa é uma grande falácia. Mas deixando de lado essa questão do verdadeiro formato da Terra, o que essas pessoas estão fazendo, eu não sei se consciente ou não, mas é incentivando um número imenso de pessoas a tomar a atitude errada em relação às suas escolhas, por estarem mal informados, né? E isso vai ser um imenso tiro no pé. Um imenso tiro no pé. O que as pessoas não enxergam é que por trás dessa falsa bandeira de proteção ambiental tem um plano terrível que a gente vem batendo, a gente vem falando, a gente vem mostrando. Um monte de gente aí, mas não o suficiente comparando com a grande massa, né? Mas um monte de gente já sabe dessas coisas aí, dessa treta do que está sendo armado por baixo, dessa narrativa que está sendo criado para justificar o que vem aí pela frente. E quando eu falei na música, ali na paródia, falando de brincadeira, o que eles querem é pôr a mão em Ratanabá. É isso, pessoal. Então a gente tem que entender, a gente tem que se mobilizar. Eu aqui, tem várias vozes que estão falando sobre isso, mas, né, quando a gente pensa na massa, a gente vê que ainda falta muito. Então tem uma querida do nosso canal aqui que eu quero aproveitar e deixar um abraço para ela, que é a Vani Trilha, né? Ela é o canal dela, que ela se comunica com a gente aqui. E ela me perguntou, mas Luciano, quando que as coisas do Ratanabá viram à tona? Eu diria que esse tipo de coisa depende mais de nós do que do governo, ou, né? Eu esperava que uma informação
com um calibre desses, né, com um potencial desses de chocar as pessoas, por causa que saber que, né, que o berço do mundo não é o que nos falaram, que a história da Suméria, onde começou tudo, não é bem lá, começou muito antes, começou aqui no Brasil, né, de uma civilização que houve aqui que nos é escondida. Ou seja, isso mudar os livros da história, mudar toda a história da humanidade não é pouca coisa. Então, quando alguns que têm noção disso e falam sobre isso, imagina-se assim, né, que nossa, deveria ser um assunto, deveria estar estampado em todas as mídias, deveria realmente, por causa da importância que é esse tipo de descoberta que o pessoal do Dáquila fez de Ratanabá. Eles descobriram Ratanabá, não é papo. Eles sabem onde está, eles foram a Ratanabá, eles chegaram, tocaram as muralhas de Ratanabá. Então isso não é pouca coisa, né? Tanto que eles foram ameaçados de prisão, né? Na época que eles descobriram isso e tentaram divulgar e levaram lá os artefatos pro IFAM, aquela coisa toda, aquele rolo todo, eles foram ameaçados de prisão e tiveram que ficar calados até agora, quando o nosso novo presidente atual assumiu, aí mudou a diretoria do IFAM e eles puderam falar isso. Então vocês conseguem entender o nível de segurança que eles querem em cima desse tipo de assunto, para evitar que as pessoas saibam de Ratanabá, né? Então, no momento que Ratanabá for exposto para o mundo, acabou. No momento que a tecnologia que lá está for disponível para a humanidade, for disponibilizada para a humanidade, acabou a escravidão, acabou a teta dos senhores do mundo. Então não é pouca coisa. Aí vocês começam a entender, né, como é manobrável esse tipo de coisa. Então vamos lá, gente, nós estamos no Brasil, eles têm interesse em alguma coisa que está em território brasileiro, então eles vão pegar, né, e o pessoal que está interessado nisso aí, vocês têm que lembrar que poder e dinheiro para eles é fichinha, dinheiro é o que eles mais têm. Então eles financiam para eles ir lá contratar meia dúzia de artista, dos que têm maior expressão, aí que são mais conhecidos, que já tem nome, coisa e tal. Pagar esses caras, né, para até a gente não tem certeza do nível de consciência desses caras, porque eles estão fazendo isso porque eles estão realmente trabalhando por uma causa. Eles sabem sobre o ppm, desculpa, que é as partes por milhão. Eles fizeram esse tipo sobre o gás carbônico, eles fizeram esse tipo de estudo. Eles sabem que a questão do aquecimento global é uma falácia. Entendeu? Ou eles acham, ou eles acreditam nesse falso discurso da ciência e acham que estão realmente fazendo alguma coisa nobre, né? Então até que ponto eles têm consciência da merda que eles estão fazendo, a gente não sabe, mas que eles estão fazendo uma merda monstra, estão. Por causa que isso vai ser um grande tiro no próprio pé dos brasileiros. Acreditar nesse tipo de coisa, movimentar esse tipo de evento que eles estão fazendo, dar grandeza, dar visibilidade a esse tipo de coisa, é um pior tiro no pé que a gente pode dar nessas questões. A ideia deles é, nossa, vamos fazer um desastre ambiental na Amazônia, coisa e tal, eles querem deixar o negócio lá intocável, inviolável. E aí a verdade não vem à tona. Aí eles botam lá reserva indígena, não sei o que. É APP, né? Área de proteção permanente. E ninguém mais põe a mão, não pode explorar, não pode. Ou seja, fica escondido o troço lá e a gente fica babando o ovo, né? A gente fica sem tecnologia, a gente fica sem desenvolvimento. A gente continua escravo. Então isso é uma coisa muito séria. Por isso que o pessoal tem interesse em que o pessoal dono do mundo tem interesse que não se saiba o que tem lá. Então essa história de preservação, precisamos preservar, contratar de Leonardo DiCaprio a manipular a família da Greta Thunberg, né? Ela deixou vazar algumas coisas aí que... Muitas coisas, porque ela começou essa história, ela é adolescente ainda, né? Agora que ela fez 18 anos, está se emancipando... Acho que vai ser tipo Britney Spears, vai ser o mesmo caso da Britney Spears. Daqui a pouco ela vem aqui à tona falar que ela foi obrigada, que os pais dela ganharam muito dinheiro, e a verdade acaba vindo toda à tona. Mas voltando a esse evento que o Caetano e eles estão promovendo, independente, de novo, de se eles sabem o que está acontecendo ou não em relação às partes por milhões, que, né, as plantas, quando chegam a 150 partes ppm, parte por milhão de CO2 na atmosfera, elas começam a morrer de fome. 150 partes por milhão. Nós estamos atualmente com 400 partes por milhão, 400 ppm. Nós estamos muito próximo a começar a matar nossas plantas de fome. E eles vêm aqui endossar e fazer um movimento desse tamanho, coisa e tal, falando do aquecimento global, que é uma falácia, que é uma mentira. Nós precisamos aumentar os níveis de CO2 na atmosfera. Os níveis ideais seriam 2.000.
2.000 ppm, 2.000 partes por milhão. O melhor período para o desenvolvimento das plantas na face da Terra foi onde se registrou 4.000 ppm. Então nós estamos atualmente 10 vezes menos desse período que foi mais favorável para o desenvolvimento das plantas. E de novo, isso tem que ser repetido porque tem que ser ressaltado. Estamos com 400 partes por milhão, com 150 partes por milhão as plantas começam a morrer de fome. Desculpa, com aí com 200 mais ou menos elas vão começar a apresentar muito problema, com 150 elas começam a morrer. Elas morrem de fome. Então esse pessoal tá provocando um verdadeiro extermínio dos nossos meios de se alimentar, né? E aí vem esse pessoal aí todos fazer um movimento gigantesco enganando um monte de gente que vai ali, muita gente tá ali pela festa, pô, é show de graça, pô, não é sempre, não é todo dia, tem que aproveitar, parar lá. Só que essas imagens vão ser utilizadas na prensa, na mídia internacional como apoiadores do movimento. Eles vão fazer uma politicagem em cima disso, como fazem em cima de tudo, de todas as oportunidades que eles têm. E se nós não acordar para isso, se nós não for pegar e entender essa questão das partes por milhão, para depois tu descobrir que o aquecimento global é uma farsa, para depois tu descobrir que a Amazônia não queima, para depois tu descobrir que tem algo muito mais importante que é o que eles querem botar a mão lá embaixo, aí a gente começa a dizer, não, bah. Aí depois vem, que nem a nossa querida Vani que falou ali, mas quando é que Ratanabá vai ser colocado para o mundo? Eu estou colocando aqui para vocês todos os motivos pelo qual o GO não pode permitir que Ratanabá seja divulgado para o mundo, para as pessoas não saberem. Porque envolve diretamente na questão de eles continuar ou não escravizando a humanidade. Isso, pelo que eu vejo, é a coisa mais libertária. Tu entende? A partir daí, de uma verdade estabelecida, de uma consciência de um governo oculto e de uma consciência também de que nós temos que trabalhar, nós temos que nos desenvolver a partir de novas tecnologias que estão disponíveis, coisa e tal, e não ficar esperando que o governo faça por nós. É um tipo de anarquia que a gente tem que fazer, organizada, né? De depender o menos possível da máquina do Estado. O Estado tem interesse em criar dependência porque essa é a sobrevivência dele, essa é a maneira que ele tem de controlar. No momento que nós começarmos a nos organizarmos e dependermos cada vez menos do Estado, para que a gente vai ficar pagando pessoas para fazer coisas que nós mesmos estamos fazendo melhor do que eles nunca fizeram, melhor dizendo, né? Vocês entendem o que eu tô falando? Então é uma ameaça muito grave isso aí, gente. A gente tem que se ligar nesse tipo de assunto, a gente tem que perceber que apoiando esse falso discurso de defesa ambiental, porque as coisas que realmente estão destruindo o nosso meio ambiente, né? O veneno, o Roundup, o glifosato, aquelas tretas políticas de associação da Bayer com a Monsanto, isso ninguém fala. Qual foi a repercussão daquele documentário O Veneno Está na Mesa? Daí a gente vê canais profissionais, que aliás é um canal que eu sigo muito, é o canal o RB, o Rural Business, né? Por quê? Porque ali eles estão colocando sempre as falácias, as mentiras, as tretas, principalmente da China. Quando a China quer comprar soja ou quer comprar carne barata do Brasil, eles vão lá e inventam uma gripe, eles mostram uma cena de meia dúzia de porcos sendo abatido, aí eles matam meia dúzia de porco na frente das câmaras e dizem que mataram 6 milhões de porcos. É mais ou menos assim, né? E aí o pessoal daqui acredita, vai lá, os chineses não estão comprando porco, não sei o que, o preço vai lá embaixo, aí depois tu vê uma notícia, que não sei quanto de carne, não sei o que, foi vendida. Aí quando tu vai lá ver para onde é que foi, no final das contas, para onde é que foram embarcados os containers de toneladas e toneladas de carne, para aquele país que falou que não ia comprar porque a carne era contaminada. O dragão lá do Oriente Vermelho. Como é que pode essas coisas? Então esse é o tipo de assunto que me interessa da manobra, das tretas, das mentiras midiáticas que são faladas com o intuito de interferir no mercado. Milho, soja. Então eu estou sempre ligado na Rural Business. Mas uma coisa que eu discordo completamente da Rural Business é quando eles entram nessa história de que os naturebas que acreditam que no produtor rural poderia matar a fome do mundo, não sei o que, aí é uma utopia, claro, eles colocam como se do dia para a noite a gente fosse mudar esse mercado gigantesco de grandes fazendeiros que cada vez são menos pessoas comprando mais terra.
Então é cada vez um grupo menor de pessoas que possuem um número maior de fazendas, ou seja, o controle vai ficando cada vez mais na mão de menos pessoas. E essas pessoas mais poderosas estão sempre ligadas a esses grupos que, quando tu vai seguir a origem, coisa e tal, termina sempre naquelas 13 famílias mais poderosas do mundo que comandam no mundo. Bilderbergs, Rothschilds e por aí afora, falamos já milhões, Morgan, já falamos milhões de vezes, já fizemos vários vídeos sobre essas pessoas todas aqui no canal. Então a gente vai montando o grande quebra-cabeça. Pessoal, então a gente tem que se ligar tudo nisso aí. Vamos pesquisar Luiz Carlos Molion, vamos pesquisar o Ricardo Felício, vamos ver todas essas falácias aí. A gente tem que publicar, né, para as pessoas, a gente tem que falar, a gente tem que trazer à baila, as pessoas têm que ter consciência do que está acontecendo para poder reagir a isso. É uma guerra de informação. E aí, eu venho aqui, eu no meu canal, esse vídeo provavelmente vai dar aí 200, 300 visualizações, depois do monstruoso boicote que a gente sofreu da plataforma, por falar verdades, como está acontecendo com todos os outros canais. Né, eu não sou nenhum um privilegiado negativamente nesse sentido. Então é a luta, tá? Então fica aí a dica, pessoal, vamos estudar e vamos propagar, né, o porquê dessa farsa, dessa mentirada toda. Isso tudo se resume a eles botar a mão na Amazônia. E o que mais interessa na Amazônia, além de todas as riquezas minerais, a água potável, a imensidade de terra agricultável que tem ali, coisa e tal, mas o foco, o âmago da questão, a cereja do bolo é Ratanabá, pessoal. Acordem para esse fato. Ratanabá é fato. As pessoas têm que ter consciência disso. Então, falem sobre isso, pesquisem sobre isso. O momento é muito importante, porque enquanto a gente fica olhando isso aqui, a oposição está se mobilizando, está usando uma massa ignorante que está ali, um monte de cordeirinho que não sabe o que está fazendo, está levantando uma falsa bandeira achando que está fazendo uma grande coisa pelo seu planeta e, na verdade, estão dando um grande tiro no pé contra a soberania do nosso país, e isso vai abrir precedentes e vai engordar aquela narrativa falsa, aquela falácia de que o brasileiro está destruindo a Amazônia, que nós não temos condição de cuidar do que eles chamam de pulmão do mundo, que é uma outra grande mentira. A gente sabe que na verdade o pulmão do mundo são os oceanos e não a floresta, né? Ou a gente acorda para esse tipo de coisa, debate desse tipo de assunto e expõe a realidade, ou eles vão impor essa narrativa falsa, vão enganar todo mundo, vão criar essa falsa justificativa, como a gente já viu na história em outros casos. Por exemplo, um Colin Powell com uma falsa justificativa da Antraz metendo bomba no Iraque, entendeu? E por aí afora, a gente está vendo o que está acontecendo na Ucrânia. Então, esse negócio deles inventarem uma mentira, um falso motivo para atingirem seus objetivos não é novidade. E agora, pessoal, de todos os motivos que a gente já ouviu falar ao redor do planeta, que fala todas as guerras que houveram durante os últimos anos aí, né, nesse último século, eu acho que deveria servir de lição para a gente antever o que está possível de acontecer aqui com o nosso país. Uma narrativa falsa sendo montada, e onde é que vai terminar isso? Numa possível invasão do Amazonas. Parece loucura, mas se nós não fizermos nada, isso pode acontecer.